Boa noite, pessoal. Eu sei que essa live vai ficar gravada. Vamos esperar o pessoal entrar. Mas como ela vai ficar gravada aqui no feed, eu já vou falando para vocês um pouquinho do que a gente vai falar enquanto o pessoal está entrando. Hoje o assunto é ensino pós-pandemia. Nós vamos falar com a Renata sobre isso. Renata é educadora, trabalha na área, né, trabalha com aulas online há muito tempo. Ela já falou aqui com a gente uma vez. E assistam esse vídeo que vai ter bastante coisa interessante. Acho que vai valer a pena, com certeza, vocês ficarem por aqui, tá bom? Estamos no home office. E aproveitando, né, para conversar um pouquinho com vocês, certo? Vamos lá. Bem-vinda, Patrícia, Heitor. Vou chamar a Renata aqui, que aí a gente já... Boa noite. Boa noite, Sara. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Tô falando aqui, Renata. Tá bom o som aí, né? Nós testamos um pouquinho antes. Tá bom. Tá. Tô falando aqui que como a live vai ficar gravada, né? Uhum. Aí eu já tava adiantando aqui pro pessoal o tema da live um pouquinho, né? Porque depois quem entrar no vídeo já vai ouvindo. Sim. Heitor, Patrícia, pessoal que já entrou aí, se quiser mandar um aviãozinho pro pessoal aí, põe nessa setinha, fala que a gente tá na live. Sim. Chama o pessoal que vai valer a pena. Isso. Ô, Renata, fala de novo para eu ver se o seu som tá bom aí. Oi, Sara. Boa noite, tudo bom? Tá dando uma cortada aqui para mim. Pode repetir de novo, por favor. Oi, Sara. Agora foi. O seu vídeo deu uma cortada para mim também. Ah, tá. Gente, se cortar, uma de nós continua falando, tá? Então, né? Para o pessoal ficar aí. Então, se cortar, uma de nós continua falando, né? Aí a outra tenta entrar de novo. Tá cortando ainda, viu, Renata? Ó. Eu cortei para você ou só você que cortou para mim, será? Você cortou para mim. Eu cortei também? Pessoal que tá ouvindo a gente, tá ouvindo bem a Renata? Alguém pode me dar um toque? Será que é só o meu? Se vocês puderem escrever aí, a gente agradece. Aí tá normal, Wagner? Beleza. Então tá ótimo. Se tá normal, vocês estão ouvindo bem? Enquanto o pessoal vai entrando, cortando aqui um pouquinho das duas. Acho que agora normalizou, né? Quer testar, Renata? Eu acho que deu. Bom, eu acho que tá normal. Eu acho também que se cortar vai ser um pouquinho. Se por acaso cair, né, a gente ou começa de novo, ou uma continua falando. Mas eu acho que dá pra gente tocar. Tá bom. Então, Renata, acho que a gente pode começar dando uma introdução, porque o Insta vai avisando aí, né? Vou pedir para o pessoal aí, já pedi uma vez, mas vou pedir quem puder mandar o aviãozinho chamando o pessoal para a live. E enquanto isso, quem já está aqui, Renata, por que você acha que as pessoas devem permanecer nessa live até o fim? Depois a gente vai se apresentar, né? Então eu vou esperar um pouquinho, mas vai falando pra gente aí por que as pessoas devem ficar aqui, o que elas vão aprender hoje? Bem, gente, a gente vai falar sobre o ensino pós-pandemia, né?
É claro que ninguém tem uma receita para isso, porque nós não passamos por isso ainda, né? Mas a gente vai falar o que, que deve mudar no ensino, o que, que muda no administrativo, que a gente tem que pensar nisso também, né? No financeiro, muitas coisas já estão até mudando, nós vamos falar sobre isso. Como lidar com as diferentes faixas etárias, né, no ensino EAD, né? O que muda na contratação de profissionais também, o que muda na escolha de uma escola ou de uma instituição, de uma universidade, de um curso, e as pessoas que não têm acesso à internet. Então, a gente vai abordar esses temas aí também. Legal. Então, vamos aproveitar esse momentinho, né? Eu acho que vai ser muito, vai somar muito para todos nós, né? Então, vou começar aqui me apresentando. Eu sou a Sara, sou coordenadora aqui do Instituto Passum de Ribeirão Preto. E para mim essa live vai ser ótima, porque a gente também, né, trabalha com ensino. E, na verdade, todo mundo dessa área, por isso que a gente quis trazer esse assunto, porque para o pessoal da educação, assim, é tudo muito novo, né? A gente tem internet no Brasil há sei lá há quantos anos, mas o quanto disso nós temos aplicado no ensino e o quanto essa questão da pandemia trouxe isso para a gente agora, né? Então, a gente sempre procurando trazer um conteúdo legal para o pessoal aí da área da educação, que a gente trabalha com a pós na educação. A gente já tem essa parceria com a Renata, ela já falou um pouquinho com a gente sobre isso, né? Porque ela já trabalha com isso pré-pandemia, né, Renata? Mas eu vou deixar ela se apresentar e falar um pouquinho do trabalho dela para vocês conhecerem também. É isso aí, gente. Bom, meu nome é Renata Brazarola, eu sou professora de inglês há mais de 30 anos e eu comecei como professora presencial, né, claro. E depois eu me transformei também numa professora EAD e comecei também dar cursos para professores, antes eram presenciais, agora até EAD e também, inclusive, para lidar com as ferramentas digitais, porque muita gente não estava preparada. Então, assim, para mim, não foi uma novidade trabalhar com o EAD, porque quando começou a pandemia e que falaram, então agora nós vamos ter que dar aula online, eu já estava acostumada. Então, não sofri, ainda bem, né? Graças a Deus. Então, eu tinha já alunos, então, para mim, a transição foi muito tranquila. E pude ensinar meus colegas professores, graças a Deus, porque deu muito certo a lidarem com essa ferramenta digital, né? Porque a gente precisa de preparo, né, Sara? Então, Nossa, demais, né? Eu com costumo certeza. falar, e falo isso toda live, que o EAD é uma vitrine. Pode falar, Sara, você ia falar alguma coisa? Não, falei com certeza. Aí o EAD é uma vitrine. Então, assim, e os meus alunos que estavam comigo presencialmente e tiveram que ter aula online também não sofreram também. Então, o pessoal aí, que legal, tá cumprimentando. Então, os meus alunos não sofreram também com a transição. Por quê? Uma das coisas também que é importante é você estar treinado para usar a ferramenta digital. E aí você deixa o seu aluno também confortável e ele vê que ele aprende no presencial e também no digital, né? Então, é isso aí. Vamos continuar. É o digital que veio para ficar, né? Inclusive, a Renata deu um curso para gente aqui do Passum, né? Que foi bem legal sobre Zoom e somou muito para gente nesse momento, né? Então, vamos lá, né? Vamos para a primeira pergunta aí, que é qual o cenário das aulas pós-pandemia? O que será que vai acontecer? O que você acha ou o que você tem visto, né, que vai acontecer? Olha, em primeiro lugar, a gente já falou isso, mas eu vou falar de novo, né? A gente está lidando com um cenário diferente. Então, são hipóteses, né? A gente nunca viveu algo parecido. Mas, na minha opinião, o que vai acontecer? Em primeiro lugar, se a gente for pensar, as escolas vão ter que estar preparadas, inclusive juridicamente, inclusive com um contrato diferente,
Por quê? Você imagina, agora, eu não sei se a Passo 1 passa por isso, mas muitas escolas estão passando por isso daí. Porque o aluno, com a aula presencial, ele passou da aula presencial para o EAD. E aí as escolas, os pais questionaram, mas como é que vai ser? E agora? Qual é a carga horária? Vai ter redução da mensalidade? Então é como se o EAD não funcionasse. E realmente, assim, nós temos que lembrar que o pessoal precisa estar treinado. Nós vamos falar de treinamento aqui de professores também, né? De capacitação de professores. Mas as escolas precisam pensar num contrato onde elas estejam respaldadas, onde elas não só estejam respaldadas, mas que ela também passe em segurança ao aluno, de que ele terá um ensino de qualidade e podendo ser presencial quando as coisas voltarem e EAD. Porque, Sara, nós sabemos que, por exemplo, pode ser que muitas escolas, muitas instituições, houve uma defasagem do ensino, dependendo da faixa etária. Nós sabemos que houve isso. Você tem uma filha pequena, você sabe como que é. Então, assim, o que vai acontecer? O ano que vem, você acha que vai ter condição de continuar com o currículo normal e mais a defasagem desse ano? Então, provavelmente, quem acha que o digital vai parar agora, está enganado. Não tem como parar, porque pode ser que essas aulas precisem ser repostas no ano que vem, mediante uma aula EAD. Por quê? Como é que vai lidar com o conteúdo programático normal, no presencial, e se voltar todo mundo, né, para a sala de aula, nós vamos falar isso, e como é que vai lidar com a defasagem? Uma das maneiras é indo para o digital, é indo para o EAD. Porque quando a aula é gravada, o aluno tem acesso. Então, ele tem acesso àquela matéria que ele perdeu, que ele precisa revisar, ou que não foi bem ensinada, porque, infelizmente, nem todos estão preparados. Então, acontece mesmo de haver essa defasagem, né? Então, um contrato, assim, de prestação de serviços bem feito, onde respalda esse ensino, onde respalda o ensino de qualidade, onde prevê, garante o aprendizado e, ao mesmo tempo, especifica que esse aprendizado vai ser presencial ou também online, vai fazer a diferença, né? E já até aproveito para pegar um gancho aqui na parte financeira. Eu sei que muitos pais pediram desconto nas mensalidades, né? E claro que por causa da situação econômica, tudo, e a gente precisa levar em conta que as famílias tiveram sim uma redução na parte econômica, Renda, né? Então, na sua renda. Então, assim, as escolas vão ter que estar preparadas para um tipo de bonificação. Porque se você não fizer, o seu concorrente vai fazer. Não estou falando que é fácil, gente, porque eu sei como que é pagar imposto no país, mas a gente vai ter que repensar. Porque o seu concorrente vai pensar numa redução eu estou falando de mensalidade ou de custos, e também, não estou falando isso porque o ensino EAD é inferior ao ensino presencial, não é por causa disso, mas é por causa da situação econômica mesmo que gerou com essa pandemia, né? Que está gerando. Então, assim, inclusive, eu ia até aproveitar falando sobre a Passo 1 mesmo. Eu recebi de vocês posts onde o curso de pós-graduação de vocês está com valor reduzido. São vários cursos de Mas é o seguinte, gente, na verdade, para entrar nessa realidade, a gente teve que abrir mão de muita coisa, né? Então, por exemplo, eu até brinco com os nossos alunos que a gente está vendendo a preço de pandemia, né? Que são valores que nunca foram. Hoje você tem especialização com 50% do valor, que no caso nós estamos vendendo os EADs, né? Do que a gente tinha antigamente. É por causa da qualidade? Não, é como a Renata falou.
é porque hoje a situação econômica do país é essa e a gente teve que se enquadrar, né, a essa situação. Então, assim, a gente enquadrou o valor para continuar no mercado e oferecendo a mesma qualidade, né? Então, eu creio que as escolas, os professores vão ter que pensar muito nisso, né? Eu não sei como que você tem trabalhado isso, porque você tem os seus cursos também, né, Renata? Sim, mas eu também tive uma redução, justamente pensando nisso, né? Porque não tem como, e eu falo exatamente a mesma coisa, é preço de pandemia. Então, a gente antes usava um jargão assim, preço de banana, agora é preço de pandemia. Então, por quê? É um valor diferenciado, não tem como. E também, para mais pessoas terem acesso, né? E a gente sabe, muitos alunos me procuraram, é porque eu tenho turmas de aulas, eu tenho treinamentos para professores e também tenho aulas particulares. Então, assim, muitos alunos me procuraram e falaram assim, Renata, com esse valor eu não vou conseguir mais, porque o meu salário foi reduzido. Então, o que, que eu fiz? Ao invés de eu perder o aluno, ser irredutível no valor, então eu fui me adequando à nova realidade, né? Então, eu pratiquei uma política de desconto, onde o aluno consiga continuar o estudo dele e eu também não perca esse aluno. Porque o vínculo, a gente sabe que o vínculo com o aluno é muito importante. Uma vez que você Sim, perde, né? Então é difícil retomar isso. E o aprendizado descontinuado desmotiva também. Então, assim, tem várias coisas que interferem no aprendizado. E a parte financeira é uma delas. Então, antes de ter um aluno, você ter pagando um valor menor do que você perder esse aluno. Então, eu também apliquei sim. políticas de desconto para que o aluno pudesse continuar os estudos e eu pudesse continuar com a minha renda, né? É. Ô, Renata, assim, eu acho que tem muitos professores aqui assistindo a gente, né? Muitas pessoas talvez até podem ter perdido o emprego, estejam procurando, né? Ou então recolocação profissional no mercado. Como que você acha que vai ser a contratação desses profissionais? Gente, com certeza será repensado pelas escolas. Se não foi até agora, vai ser. Porque o professor vai precisar ser digital. Eu sei que tem professor que fala assim, ah, não, mas eu nasci para dar aula na lousa. Só que você corre o risco, se for o seu caso, de ficar fora do mercado. Porque, assim, É, além da capacitação pedagógica, nós vamos precisar ter a capacitação tecnológica, a gente não vai conseguir fugir disso mais. Então, assim, imagina alguém que não está preparado. Imagina numa seleção de emprego. Pelo menos eu, se fosse dona de uma escola contratando professores, eu ia pensar nisso. Falar assim, você sabe dar aula online? Você sabe gravar aulas? Porque a gente nunca sabe, né? Depois dessa, nós precisamos nos preparar. Então, a capacitação do professor, não só quanto à questão pedagógica, mas também quanto à questão digital, vai ser fundamental. Você imagina, você pedir para um professor, olha, na entrevista, manda uma aula gravada para mim. E outra coisa, né? Eu vou até mostrar um negocinho aqui. Não é aquela aula assim, você dando aula no WhatsApp, olha aqui, ou então mostrando no papel assim, tá vendo aqui, alunos, olha, não tem como você fazer uma coisa dessa. Você precisa estar treinado, você precisa sim, mostrar a sua tela, usar um livro digital, usar um PowerPoint, saber fazer essas coisas, né? Então, você imagina, se na hora da contratação pedirem para você, por exemplo, montar uma aula digital e apresentar, ou apresentar uma que você já tenha. Então, assim, o professor vai precisar, com certeza, estar capacitado para usar essas ferramentas. E a escola vai precisar exigir isso do professor. E, além de tudo, vai precisar também ter um treinamento contínuo, porque a gente sabe que, olha, eu uso duas plataformas, na verdade, três. Eu uso o Zoom, eu uso o Loom e eu uso o Filmora para gravar vídeos. De vez em quando vem uma atualização do Zoom para mim. Eu preciso me informar. De vez em quando vem uma atualização de outra plataforma. Eu preciso me informar. Então, assim, nunca a gente pode ficar parado. O professor já costumeiramente não fica, né? Mas agora mais ainda. Só que o que eu sinto às vezes é que o professor tem um bloqueio muito grande ainda.
com a tecnologia. Talvez os professores que estão nos assistindo agora não tenham, mas os que eu já treinei tinham muita limitação. Muita, assim, a ponto de não conseguir fazer um download, a ponto de não conseguir subir uma aula para o YouTube. Então, como é que vai fazer isso? A pessoa precisa, então, se capacitar para isso. Para suprir, inclusive, essa defasagem no ensino. Porque, imagina, então tá, eu vou voltar à aula, como nós falamos, né, anteriormente. Depois da pandemia, tudo vai voltar, então, só presencial? Não, o digital veio para ficar. E aí, a escola vai falar assim, então, agora vocês vão gravar uma aula de reforço. E o professor não vai conseguir gravar uma aula de reforço. Ou, então, vai gravar uma aula de má qualidade. Aí, o que acontece? Há muita reclamação do aluno, e aí sim a defasagem, isso implica até na defasagem do aluno, implica até na perda desse aluno, né? Se por acaso não tiver, o professor não tiver capacitado e as escolas não tiverem capacitadas, né? Ô, Renata, interrompendo um pouquinho o seu raciocínio, talvez essa falta de capacitação, porque todos foram pegos de surpresa, tem a ver com as reclamações dos alunos não estarem aprendendo. Com certeza. No EAD. Com certeza. E aí é que vai ter o diferencial de uma contratação, porque eu preciso contratar um professor que não saiba só subir um vídeo no YouTube, mas que saiba dar uma aula EAD que chame a atenção do meu aluno. Quer dizer, não é que assim, lógico que a gente sabe que o humano, que o estar perto do aluno é insubstituível. Mas essa parte EAD veio para ficar, como você disse, né? E aí, se aquele professor que ele é bom só na lousa, ele vai precisar se reinventar nesse momento, né? Vai. E olha, eu peguei professores até que choraram, Sara, de aflição de ter que lidar com o digital. Mas é o que você falou, não tem jeito, isso não vai ter como escapar, vai fazer parte do nosso currículo. E realmente, o professor precisa estar antenado com isso. E eu assim, afirmo, porque eu dou aula digital há um certo tempo, antes de começar tudo isso daí. Eu afirmo que se uma aula não for de qualidade, o aprendizado fica comprometido. Porque igual você falou, o professor ele tem que preparar a aula do jeito que a gente prepara no presencial. Já falei isso em outras lives, né? Tem que preparar a aula. Além disso, ele tem que preparar o material, se ele não tiver o material digital. E mesmo assim, ele precisa se preparar para usar esse material digital. Qual material que ele vai usar? Um livro digital? Um PowerPoint? Um vídeo? Ou tudo isso? Porque às vezes numa aula você usa tudo isso, né? Então, prestar atenção na faixa etária que ele está atendendo. Então, se ele está atendendo uma faixa etária, por exemplo, um aluno de 6, 7 anos, 10 anos, não tem como essa aula ser muito extensa, porque não vai prender a atenção do aluno. Então, ele tem que pensar em tudo isso, pensar no público. A gente costuma até falar que é pensar no cliente externo, né? Então, que seria o aluno. A gente tem que pensar nisso, na realidade do aluno. Assim como a gente pensa numa sala de aula, e existem várias maneiras do aluno aprender, várias formas tem múltiplas inteligências, tem gente que aprende desse jeito, outro aprende... a gente não vai falar sobre isso, mas assim, tem uns que aprendem, que são mais visuais, outros mais auditivos, outros sinestésicos. Então, do mesmo jeito, ele vai ter que pensar numa aula digital. Como é que ele pode alcançar o aluno sem que esse aluno fique entediado? Como que ele pode reter a atenção do aluno? Como que ele pode ter didática nessa aula? Como que ele pode passar o conteúdo nessa aula? Como que o aluno pode realmente aprender? Ele vai ter que pensar isso. Porque, igual eu falei, tem profissionais mostrando assim, olha, você está vendo aqui? Então, como que vai ver uma linha? Eu estou falando sério, tem mesmo. Então, assim, não tem jeito. E com isso, o aluno não vai querer assistir essa aula, não vai aprender. E aí é onde a reclamação, não tem jeito. Porque uma aula bem dada, eu vejo pelos feedbacks que eu recebo de alunos e de pais, uma aula bem dada, ela faz efeito. Quando eu vejo, por exemplo, eu dou aula para crianças também, de inglês, e agora está tudo online. Então,
eu falo assim, é até uma preocupação. Eu falo, gente, será que essas crianças estão aprendendo? Aí, de repente, eu faço uma prova oral sem eles saberem que eles estão passando por uma prova oral. E aí eles conseguem fazer. Eu falo, gente, eles lembram mesmo, eles estão fazendo mesmo, tá funcionando. Porque a gente tem que ir testando, né, as nossas metodologias e adequar com o EAD, não só com o presencial. Lógico. O presencial, muita gente já está acostumada, muitos professores já estão acostumados. Mas nós temos que agora nos acostumar ao EAD também, que veio para ficar, na minha opinião, né? Então, Sim. e também, né, Sara, assim, aproveitando para falar de faixa etária, eu acho que no Brasil, infelizmente, nós temos um número muito grande de alunos por sala de aula. Isso diminui um pouco nas aulas, nas escolas particulares, né? Mas nas estaduais, municipais, nós temos um número muito grande. E, assim, as escolas precisam se preparar para diminuir esse número de alunos. Falar assim, nossa, mas olha onde você foi mexer. Mas é verdade. A gente que está na sala de aula, a gente sabe, né? Para um aluno, até na faculdade, na sala da minha filha, por exemplo, tem 90 pessoas fazendo aula de laboratório ao mesmo tempo, laboratório fechado, não pode ligar ar-condicionado, não pode ligar nada. Como que você coloca 90 pessoas dentro de um laboratório? Hoje, depois da pandemia, não vai ter jeito de fazer isso. Então, assim, as aulas práticas vão ter que se readequar, nem que estenda o horário, que divida em turmas, porque não tem jeito de ser assim, como era antes da pandemia. E na sala de aula, numa sala, nós não temos 90 alunos, né, no ensino fundamental 1, fundamental 2, mas nós temos muitos alunos. Então, assim, com isso, o que vai gerar? Olha só, né, como que é um complexo o negócio. Gerar novas contratações, e nós, ainda mais se nós tivermos que manter, por exemplo, a distância das crianças. Às vezes tem sala que vai ter que ser dividida em 2, 3. Presencial, até tem um dado que eu anotei. Um pouco seu som aí, Renata. Volta para a gente naquela parte que você estava falando das contratações, que essa questão de ter menos alunos na sala de aula vai gerar contratações, é isso? Isso, as escolas têm que pensar nisso, porque imagina, se nós tivermos que adotar medidas de segurança para voltarmos às aulas, nem que seja gradativamente, mas que se a gente tiver que adotar medidas de segurança, talvez, por causa do número que nós temos de alunos numa sala só, talvez seja necessário 2 ou 3 salas, dependendo do número de alunos. Então, o que acontece? Outras contratações, carga horária estendida, às vezes, né? Então, assim, a escola precisa se antecipar a isso. E olha que interessante, né, Renata? Se para a escola é isso, para o professor, porque nós devemos ter bastante professores, de repente vai ser a oportunidade, né? Quer dizer, eu me preparar nesse momento, porque quem vai ser contratado? É aí que você está falando. É tanto o professor que tem uma qualificação como uma pós-graduação, quanto um professor que tem uma qualificação para dar os cursos à distância, de repente, como a escola tem aqueles professores meio travados, poxa, agora os que eu vou contratar, eu preciso de professores que lidem bem com a tecnologia, né? Então, esse é um momento, eu sempre falo assim, né, que eu tenho medo das pessoas que falam que esse é um ano perdido. Porque ele não pode ser perdido, porque a pandemia vai passar e quem vai permanecer é quem estiver preparado. Então, na verdade, é a hora de correr atrás, de se preparar para tudo isso, né? Poxa, se você está levantando aqui uma coisa que a gente não tinha pensado, né? Que é de uma sala de aula de um terceiro colegial que tinha 50 alunos, por exemplo, né? Que é bem comum, assim. Ter que ter 2 de 25, quer dizer, eu vou precisar dobrar o meu número de professores, porque eles não vão dar conta de carga horária, às vezes, né? Então, eu acho que é uma oportunidade de quem que eu quero ser no pós-pandemia também, né?
É isso aí, Sara. Quem eu quero ser? Ótima essa frase. Quem eu quero ser pós-pandemia? Isso é a oportunidade para o professor que está aí. Então, assim, o professor, eu sei que tem muitos professores que ainda estão penando com o EAD, mas é a hora de se capacitar. Não tem jeito. Porque depois a escola, se a gente pensar nisso, em uma medida de segurança, ela vai precisar contratar. Então, não tem outra maneira, não tem outro jeito, né? Eu até Sim. anotei aqui uma pesquisa de uma escola na Dinamarca. Daqui a pouco eu vou falar. Eu estava lendo uma reportagem no The Guardian e para uma realidade da Dinamarca. Nós já falamos da nossa realidade, agora eu vou pegar um exemplo de lá, que já voltou, a aula já voltou, né? Eles passaram por assim várias coisas. Eles tiveram o lockdown, voltaram e as aulas e depois tiveram lockdown de novo. Então, assim, eu peguei esse exemplo de países que já estão com o sistema funcionando. Então, na Dinamarca, segundo esse jornal The Guardian, as classes foram divididas em duas para manter a distância de 2 metros de cada criança. Outra coisa também, e eu falei que na nossa realidade as salas de aula às vezes vão ter que ser divididas em 3, né? Se for necessário isso daí. Estenderam o horário escolar também, por causa do número de alunos. E também, muitas aulas foram dadas ao ar livre. O máximo possível de aulas foram dadas ao ar livre. Então, tem até uma foto nessa reportagem, onde o professor está lá, sentado em como se fosse um pátio da escola, e os alunos com caderno, mochila, ao redor do professor lá, tendo aula ao ar livre. E foram adotadas, além disso, medidas assim, muito rigorosas de higiene. E o resultado foi muito positivo. Tiveram casos de Covid, mas muito poucos. E os que tiveram foram, assim, sem maiores complicações, né? E aproveitando já para falar, imagina numa faixa etária, nós adultos, nós conseguimos manter uma medida de segurança, uma medida de higiene. Agora, imagina a criança que põe o lápis na boca, que põe a borracha na boca, aí dá a borracha para o amiguinho, aí passa o lápis na mesa. É assim, imagina. Os adolescentes bebem água na mesma garrafa, gente. Então, como é que você... É muito complicado manter a higiene com essa faixa etária, com crianças e adolescentes, né? Então, tudo isso vai ter que ser repensado mesmo. E agora eu também li numa outra reportagem em que para os adultos, as aulas online funcionam muito bem para a maioria deles, seja em universidades, pós-graduação, igual vocês fazem, e as instituições poderão oferecer duas formas de ensino. O síncrono, que é onde o aluno e o professor aprendem ao mesmo tempo, né? Estão juntos ao mesmo tempo, podendo até ser uma aula ao vivo, se for online, por exemplo, ou uma aula presencial, ou então pode ter um sistema assíncrono, onde tem a aula gravada, o aluno acessa lá quando ele quiser. E muitos, assim, alunos, adultos, numa pesquisa, depois até vou falar sobre essa pesquisa aqui, na Indonésia não lembro se eu coloquei a fonte aqui, da onde eu li, mas 40,3% dos alunos sentem-se bem com o ensino online, porque é flexível, porque é econômico, você não perde tempo. Então, você chegou do seu trabalho cansado, você senta, vai comer alguma coisa rápida, às vezes você está assistindo uma aula mesmo comendo, não é o ideal, mas muita gente prefere fazer isso do que perder tempo. Então, assim, é muito flexível. Você vai, não, agora eu vou fazer isso aqui, eu vou estudar, vou separar esse horário na agenda para estudar. Então, os alunos adultos se dão muito bem com o online, né? Eu vejo pelos meus alunos, eu imagino que os do Passo 1 também sejam assim, né? Porque são adultos, gente que está fazendo pós-graduação, não tem problema com o EAD. Geralmente não tem problema, né? Então, eles economizam com transporte também, combustível, além de ganhar tempo, como eu já disse, né? E, além disso, eu acho que as escolas também precisam se preparar, Sara. Inclusive, tem até escolas que já fazem isso. Algumas escolas obrigam o aluno eu estou falando de todas as faixas etárias, mas principalmente aqui crianças e adolescentes, né?
eles obrigam o aluno a fazer pelo menos uma matéria online. E para que isso? Isso é para implantar uma cultura. Você imagina se o aluno já estiver acostumado a lidar com a ferramenta online, sem precisar tanto da interferência de um pai, às vezes, ou do avô, que o avô, para mexer num telefone, ou para entrar numa aula no Zoom, é muito complicado, né? Então, mas imagina Sim, se a escola já se preparar para colocar isso na cultura do aluno. É uma coisa muito mais legal. fácil. Então, assim, o aluno vai chegar lá, ele vai ter essa matéria online, ele é obrigado a fazer aquela matéria online. Porque eu já disse em outras lives, entrar na rede social é muito fácil. Você usar o Instagram é fácil, mas você às vezes assistir uma aula, você acessar um Zoom, ou então você usar a responsabilidade, o EAD, ou então a internet para uma responsabilidade maior, que não seja só jogar, que não seja só entretenimento, demanda um outro conhecimento, uma outra postura do aluno também. Então, criando essa cultura, se por acaso na volta às aulas acontecer de ter que ter a aula ao vivo, ou então gravada, ou então presencial, o aluno, pelo menos, na hora que for gravado, isso daí já não vai ser um mito tão grande. Isso daí não vai ser, tudo bem, eu já fazia isso. Então, as escolas precisam continuar com essa cultura de que o EAD veio para ficar, nem tudo precisa ser EAD, mas uma parte pode sim e deve ser EAD. A gente está falando de uma realidade. Quando essa pandemia começou, eu, pelo menos, quando a escola falou assim, ó, nós vamos parar por causa da pandemia, e nós vamos ficar 15 dias em casa. Eu sinceramente achei que fossem 15 dias. Eu me programei pois é, eu me programei para voltar em 15 dias. Aí eu falei, ótimo, 15 dias, né? A gente tira de letra. E depois não voltou, e não voltou, e não voltamos até hoje. Então, assim, olha isso, tanto que se estendeu. Então a escola precisa estar preparada. E nós sabemos que, infelizmente, essa é a realidade, e pode acontecer de novo. Se não é com Covid, com outra coisa. A gente não sabe. Então, assim, as escolas precisam preparar o aluno também. Além de estarem preparadas, elas precisam preparar o aluno para essa nova realidade, né? Ô, Implantando essa cultura. ô, Renata, até tem uma experiência super legal. A gente tem um curso de aleitamento materno, né, na unidade de Piracicaba e São Paulo. E aí, o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos dando aulas, assim, online e mistas, né? Então, é um período gravado e um período ao vivo com o professor, né? E mesmo assim, como a gente encontra essa resistência ainda com o EAD, essas aulas vão ser repostas para os alunos no formato presencial em respeito ao contrato deles e tudo mais, né? Mas, olha que legal, a gente conseguiu que eles tivessem aula com uma professora da França. Então ela falou assim, era uma professora que a gente estava, ó, desculpa, é a rua aqui. A gente estava namorando uma aula dessa professora faz tempo, né? Querendo que, quando você vier ao Brasil, né? Porque o nosso curso de aleitamento é presencial, e vendo uma forma, e de repente, nesse momento, a gente criou, né? E assim, foi fantástico. Foi num sábado, normalmente as aulas de sábado terminam por volta das 17 horas, era 18 horas, a professora estava falando e os alunos querendo tirar dela, né? Então, enxergar também de uma outra forma, quer dizer, se eu estou preparando o meu aluno para um ensino EAD, esse aluno pode fazer um curso no exterior, né, online, sem ter que se deslocar até lá, né? De repente vai ficar uma coisa até mais acessível, né? Você fazer cursos internacionais e tudo mais, né? Com certeza, Sara. Inclusive, há muito tempo atrás, há um tempo, assim, há 5, 6 anos atrás, eu já tinha contato com uma universidade que chama Coursera. É um site. E ela oferece cursos em todo lugar do mundo que você imaginar. Todos EAD. Todos. Então, esse site nem sempre tem em português. Eu não lembro agora se tem algum curso em português, mas quando eu pesquisava em alguns cursos que eu já fiz, eram todos
em inglês. Mas, assim, imagina, hoje eles têm parcerias com universidades em que você consegue fazer universidade, por exemplo, em qualquer lugar do mundo, dentro da sua casa. Então, você vai ter aula com o Olha, professor. Então, você imagina que coisa, né? Então, você vai ter aula com o professor. Vocês deram uma aula com um professor francês. Imagina, uma professora francesa. Então, é uma coisa assim que antes era... Imagina para você trazer essa professora aqui. O não, custo é quase que impossível. E agora, imagina agora, aí você pode, inclusive tem também algumas universidades estrangeiras que oferecem vários tipos até de diplomas. Tem o diploma pago, tem um diploma que... Tem gente que não quer o diploma. Então, você pode optar pelo diploma que você quer. O diploma... Ah, você vai precisar daquele certificado, mas você tem como solicitar ele num papel maravilhoso, num papel mais... então, você pega o certificado digital. Então, assim, é muito interessante. E isso daí já está no mercado, não no Brasil, mas já está no mercado externo há muito tempo. Não é de hoje que eu vejo isso. Então, agora vai se intensificar. E imagina a oportunidade que as pessoas podem ter de estudar, às vezes numa faculdade que você imaginou lá no exterior. Imagina a oportunidade que as pessoas até... Estou falando de questão por questões de renda mesmo, porque não é fácil para você manter um estudo no exterior presencialmente. Não é sim. barato. Então, se você parte para o EAD, aí fica muito mais em conta, muito mais acessível. Eu achei muito interessante a sacada que vocês tiveram de contratar, É, de convidar essa professora para fazer essa aula, né? E você vê, é. claro, olha o respeito que a Passo 1, nós temos que ter um respeito com os nossos alunos mesmo. O respeito que a Passo 1 tem com gente, eu sou fã, não estou fazendo a Sara, não me pagou para fazer essa propaganda, não. Eu sou fã deles, porque quando eu dei o treinamento para eles, eu assisti algumas aulas. Fiquei apaixonada por um professor, gente. Ele é maravilhoso, é muito bom. Eu acho que eu falo, ele é muito bom. Eu falei, gente, assim, vale a pena. Eu falei, gente, que curso ótimo. Eu achei ele incrível. E aí eu falo assim, A cuidado. Renata veio para dar assessoria e assistiu a aula, né, Renata? E ele pediu para participar da aula ainda. Então, eu achei o máximo. Eu falei, gente, ele é muito bom. E aí eu assisti aquele dia, eu assisti o sábado inteirinho de aulas, foi ótimo, sabe? E assisti aula de várias E é matérias. recíproco, viu, gente? Porque a gente também foi atrás dela. Renata, você está dando aula aí, a gente precisa aprender um pouco mais. Na verdade, ela nem deu o curso para os nossos professores, né? Ela deu para a equipe, né, para a gente se preparar. E agora, até depois você vai falar um pouquinho que você montou o seu aí, né, para o pessoal que tiver interesse. Isso, vou falar. Isso aí. Então, Ô, assim, Renata, voltando ao e nosso aí, assunto. Ah, desculpa, pode falar. E aí você vê o cuidado que vocês têm. Você já falou, como nós dissemos no começo, a escola tem que estar preparada, a universidade tem que estar preparada, o curso de pós-graduação tem que estar preparado para... Você falou assim, em respeito ao contrato deles, essas aulas vão ser repostas. Então, a gente precisa pensar nesse contrato. Por quê, né? Digamos assim, é uma consideração de vocês, mas, na verdade, a aula online, bem feita, ela não diminui o valor, ela não é o valor dela não é menor do que uma aula presencial. O conteúdo, visto que eu falei agora das aulas que eu assisti de vocês, o conteúdo foi excelente. As aulas foram super bem ministradas, não deixou nada a desejar quanto a uma aula presencial, né? Então a gente Sim. e aqui também outra coisa, né? E as crianças, voltando às crianças, eu sei, gente, que as crianças precisam do contato com o professor, mas nós precisamos lembrar que nós estamos numa época diferente, que os abraços não serão tão frequentes, porque não, nem sei se poderão, né, ter. Então, por um certo tempo, eu acho que não vai poder ter. Então, assim, nós temos que... Eu sei que a escola é um dos primeiros lugares onde a criança se socializa, mas nós temos também que implantar uma cultura nos pais, por exemplo,
Quantas crianças vão para a escola com gripe, com febre, com dor de garganta, contaminam outras crianças, contaminam os professores. Então, assim, agora nós estamos falando de uma coisa mais grave. Nós estamos falando de uma pandemia, nós estamos falando do Covid. Mas, assim, é uma realidade que não dá para acontecer mais. Você precisa, a sua criança está doente, ou você está doente, você precisa ficar em casa. Não dá para você chegar num ambiente de escola, que é uma sala de aula fechada, com ar-condicionado quando tem ar-condicionado, né? Às vezes não tem, mas fica todo mundo fechado, enclausurado, e aí? E todo mundo sendo contaminado. Não tem jeito. Então, a gente vai precisar, a escola vai precisar se readequar. Tanto com espaço físico, quanto com capacitação de professores, no administrativo, no financeiro, tudo isso. Né? Então, assim, eu não estou falando que a gente tem que ficar neurótico. Não é isso que eu estou falando, mas com certeza nós vamos precisar adotar outras medidas que a gente vinha tomando até então, né? Ô, Renata, a gente acaba falando com o Brasil inteiro e cada um vive uma realidade, né? Lógico que, por exemplo, a realidade de Ribeirão Preto é melhor do que de muitos outros lugares, né? Mas, assim, e quem não tem acesso à internet, né? Como que vai ficar? Gente, olha, do que eu li até hoje, né? E até vou falar uma pesquisa que eu li sobre isso. Gente, assim, a diferença social fala muito alto no nosso país, infelizmente, né? Então, assim, essa diferença sempre existiu, mas era tapada. A gente não via, tapavam os nossos olhos, né? Agora a diferença está evidente. Está aí na vitrine. Se antes havia uma defasagem, porque no presencial, gente, há uma defasagem de ensino, com certeza. Da escola particular para a escola pública, muitas vezes, existe uma defasagem. Agora, então, imagina as pessoas que não têm nem acesso à internet, né? Então, é uma triste realidade, mas muitas crianças e adolescentes vão para a escola para comer, a gente sabe disso, né? Não tem comida em casa. Então, você imagina se essa criança está acessando uma aula online, não sei nem se a escola tem, às vezes não estão. E muitas vezes o professor que está em sala de aula não é capacitado nem para dar aquela aula. Ele prestou um concurso, passou, e é verdade que está em várias escolas e isso acontece mesmo. Então, é um sistema cruel, um sistema assim, que precisa ser mudado radicalmente, sabe? Mas só vai mudar quando a gente der valor à educação, só vai mudar quando quando o governo der valor à educação, né? E quanto, assim, ao acesso das famílias carentes para o EAD, há algumas medidas que eu vou usar uma pesquisa aqui que eu li, algumas medidas que poderiam facilitar o acesso. Na África, eles estão acostumados com isolamento social, e a gente não pensa isso. Por quê? Por causa do ebola, né? Então, eles já estão acostumados com isso. Então, muitos vivem essa realidade. Então, o que foi feito lá? Quais foram as medidas? A princípio, foram distribuídos livros, isso em Serra Leoa, lápis, para a população carente. Mas também as companhias telefônicas baratearam os serviços para que uma maior parte da população pudesse ter acesso. É claro que eu não estou falando que é uma realidade fácil, gente. Não é uma situação fácil de lidar. Mas, pelo menos, com uma medida como essa, então uma companhia telefônica, porque muitos têm acesso, tem celular, às vezes, mas não tem acesso a uma banda larga. Não tem como ter, é caro para você mandar. Imagina você, não dá para todo mundo ter esse acesso. Então, se houver uma união aí, então tá, as companhias telefônicas, elas vão abrir uma exceção, baratear seu serviço para que mais pessoas possam ter acesso a esse serviço digital. Então, mais pessoas vão ter acesso ao conhecimento também, através da aula EAD. Claro, Sara, que assim, às vezes eu sei que isso é muito difícil, porque tem realidades muito complicadas mesmo, que realmente aqui em Ribeirão, a gente não vê tanto isso, né? Mas são medidas que a gente pode tentar, o governo pode tentar, as instituições privadas também, em parceria com o governo, podem tentar amenizar essa defasagem no ensino para os menos favorecidos, né?
Então, assim, nós temos que pensar como cidadãos mesmo. Que futuro que eu quero construir para o meu país? Que futuro que eu quero que os meus cidadãos tenham? Então, que futuro que eu quero que a educação tenha? Então, precisa haver essa parceria aí. Eu sei que eu sou, assim, apaixonada por educação e eu não me conformo que uma criança não tem acesso a isso, que é direito de todos. E, assim, às vezes, muitas vezes, numa situação dessa, quem está preocupado com a defasagem que teve no ensino dessa criança? Então, as escolas públicas e municipais também vão precisar readequar. E se puder ter o incentivo também da iniciativa privada, a parceria da iniciativa privada é muito proveitoso, né, para ambas as partes, eu acho. E nós estamos aqui para difundir isso, né? Essa paixão pela educação, o quanto é importante que cada um pode fazer sua parte. Renata, a gente tem mais só um pouquinho de tempo aí da live e ainda tem mais um ponto para falar. Eu queria saber, antes desse ponto, você queria deixar algum recadinho para o pessoal? Que às vezes encerra a live e a gente não consegue dar os recados. Olha, assim, eu vou finalizar rapidamente, assim, né? Não sei se pais, alunos, se alunos, assim, alunos adultos, né? Se eles têm a visão hoje, mas as escolas terão que repensar, terão que estar mais preparadas, mais flexíveis, com relação à sua forma de ensinar, terão que ter uma capacitação constante de pessoal mesmo, sabe? Para ficar mais preparados para as adversidades. E eu estou falando, inclusive, inclusive com relação ao digital, tecnologicamente falando, elas vão ter que se capacitar e capacitar o seu pessoal. E será que essa família vai pensar nisso quando contratar uma escola, quando contratar uma instituição de ensino? Né? Porque, assim, a instituição de ensino, ela tem que pensar nos cenários, para que os que estão para que o tanto que ensinam terão que estar preparados para as escolas que tanto ensinam terão que estar preparadas para aprenderem também constantemente, né? E as escolas que ficarem instituições que ficarem mais antenadas com o novo cenário, é as que vão sair na frente. E eu quero também falar que, claro, né, Sara? Nós estamos aqui também para vender os nossos cursos, gente. Agora fazer o jabá. É o mesmo. Né? Então, eu fiz um curso, inclusive, de capacitação digital. Assim, esse curso tem o objetivo de capacitar professores, mas nada impede de um engenheiro, de um arquiteto adquirir também o curso. Por quê? Porque o curso te capacita para mexer com ferramentas digitais. Ensina a gravar uma aula, ensina a lidar com o Zoom, ensina você compartilhar uma tela, porque não dá, como eu falei antes, para você ficar mostrando um caderninho. Não, você tem que compartilhar sua tela, compartilhar um vídeo. Então, o curso capacita a pessoa para isso. Lá na minha bio tem o link lá. Eu fiz um preço acessível. São 7 módulos para você saber dar a sua aula online, saber colocar ela no YouTube, editar de maneira simples, para você já começar a se capacitar. Então, aproveita agora, né? Aproveita e lá faz o curso. Esse é o momento, né? Esse é o momento, não dá para esperar, né? E você, Sara, chegou a sua vez, então antes que essa laia caia. Além desse curso, a Renata também tem um curso de inglês, viu, gente? Que eu vou falar para vocês. Acho que tudo vocês podem conferir lá no Insta dela, que é online também, né, Renata? E fica também aí para você. Isso. Pode falar. E a gente aqui do Passo 1 tá com essa promoção que eu falei para vocês, não sei se todo mundo estava aqui. Gente, após assim, esse de pandemia mesmo, a gente tem vários cursos, tanto na área da educação, saúde. Nós trabalhamos com presencial, mas nesse momento nós sabemos que os EADs, né, estão aí. E gente, é o que a Renata falou, assim, a gente quer muito poder ajudar vocês também nesse momento, né? É um momento de crescimento,
porque é na crise que a gente tem que se capacitar, porque vai chegar uma hora que vai chegar a hora da contratação e de tudo mais, e a gente vai ter que estar pronto para isso. Eu acho que tanto uma pós-graduação quanto esses cursos, né, de capacitação vão ser muito importantes para todos vocês. Se vocês tiverem dúvidas e perguntas, acredito que você possa responder aí para todo mundo, né, Renata, no direct. Se vocês quiserem mandar aqui para o Passo 1 também, a gente passa para ela. Tanto relacionado aos cursos, quanto relacionado ao assunto mesmo. É um assunto que não se esgota, porque eu acho que está na discussão aí entre professores e tudo mais. A gente vai deixar postado aqui. Escrevam lá, Tara, eu acho que não vai ser assim, ou eu acho que vai ser assim, né? Que eu acho que nesse momento vai somar para todo mundo, né? O que você puder trazer, vocês puderem trazer de bagagem para a gente também. Vai ser ótimo mesmo compartilhar a experiência de todo mundo aí que está aí, né? Isso. Então eu agradeço a Renata pelo tempo dela, por essa live, por trazer essas informações. Para mim, somou aqui. Eu quero aquela reportagem para depois a gente publicar aqui para o pessoal tô procurando aqui, do The Guardian. Depois, se você puder me passar, cara, porque eu vai ser bem interessante. Eu pesquisei em inglês. Hã? Aí em inglês? Em inglês. Uau! Tudo bem, a gente põe o link. Não, a gente põe o link, aí quem não souber dá um Google e depois procura a Renata. Quem não souber faz curso comigo, gente. Para, como assim? Não sabe inglês ainda? Sara, eu agradeço imensamente a oportunidade, mais uma vez. Eu amo a nossa parceria, porque eu acho que a gente cresce muito juntos, né? Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal, que está aqui na live, que assistiu, que acompanhou a gente, que ficou até o final. E é isso aí, gente. Muito obrigada mesmo, então, viu, Sara, pela oportunidade e pela participação de todos vocês, gente. Daqui a pouquinho a live está gravada aqui. Continuem compartilhando, manda a setinha aí, porque quem não viu pode assistir depois. Tá bom? É isso. Fiquem com Deus. Amém. Tchau. Boa noite. Tchau.